Muito boa noite a todos. Damos as boas-vindas a todos os participantes que estão conosco nessa 24ª edição do IMPEX, Encontro de Profissionais Executivos. O IMPEX é um produto do Comitê de Empregabilidade da Autossuficiência Brasil. E nós temos como objetivo ajudar para que mais pessoas participem e encontrem É isso. oportunidades de recolocação, de ajudar líderes desempregados, unir profissionais executivos do mesmo segmento de carreira e de segmentos diferentes, assim como proporcionar conhecimentos e boas práticas de gestão de carreira e de negócios, sempre ajudando a aumentar o networking e a ajuda mútua entre todos os participantes nas suas carreiras e negócios. Hoje nós teremos, então, a nossa abertura. Daqui a pouco nós teremos a palestra com a Jo Ribs, empresária e diretora da Jo Ribs Comunicações. E as pessoas participando aqui podem colocar suas perguntas no chat também. Nós teremos um link de avaliação sendo colocado lá. Teremos também sorteios, né, de 2 livros aqui, indicados pela nossa amiga Jo Ribs, e um voucher para um teste DISC. E teremos a sessão de networking com 12 salas, né, com afinidades profissionais. E encerraremos por volta das 21h30. Muito bem, esses são os livros que vão ser sorteados, né? Super Comunicadores e Comunicação Não Violenta. E teremos o CIS Assessment, que vai ser sorteado depois da palestra. Antes de apresentar, então, nossa palestrante, gostaria de falar um pouquinho sobre as salas de networking que nós vamos ter. Para vocês já irem pensando, aqueles que ainda não se inscreveram, podem escolher suas salas. Nós teremos a sala de agronegócios, com o nosso expert Einar Nunes, que é um fazendeiro agropecuarista e um engenheiro agrônomo, acompanhado pelo mediador da autossuficiência, Lauro Yoshino. Teremos na sala de gestores públicos e terceiro setor, a Fabiane Roig, que é secretária de obras da cidade de São José e já foi prefeita da mesma cidade, São José do Norte, do Rio Grande do Sul, por 2 mandatos. Ela estará junto com o Ricardo Araújo, da Autossuficiência Brasil. Eu teria a oportunidade de mediar a sala de preparação para o MBA nos Estados Unidos, junto com a Romana Remor, que é empresária, sócia do Grupo Viva, já foi deputada federal e fez o seu MPA na Marriott School of Business da BYU. Nós teremos o expert Vitor Dantas na sala de marketing e vendas, que é co-CEO da Inove Corp, sendo acompanhado com o mediador Maurício Araújo, da Autossuficiência Brasil. Teremos na sala de finanças e contabilidade Jéssica Sampaio, que é contadora e sócia na Avante Inteligência Contábil, sendo mediada pelo Rodrigo Shoa, da Autossuficiência Brasil. E na sala de recursos humanos e psicologia, teremos a expert Esther Bolina, headhunter de TI, para o Brasil, Estados Unidos, África e outros países. Ela vai estar sendo acompanhada pelo gerente da Autossuficiência Brasil, Diogo Pereira. Na sala de logística, supply chain e engenharias, teremos o engenheiro Marcos Fontoura, engenheiro civil, falando sobre a carreira em engenharia e todas essas peculiaridades, sendo acompanhado pelo mediador da Autossuficiência Brasil, Arnaldo Ferreira. Na sala do mercado digital, TI e IA, teremos Ricardo Celas, que é um PhD em educação, e ele é um gerente de educação da área brasileira para a Autossuficiência Brasil, sendo acompanhado pelo Charles, que estará mediando a sala, Charles Aguiar, gerente da Autossuficiência Brasil. Na sala de empreendedorismo, teremos nossa expert Giovana Stafussi, que é fundadora e CEO da Made Fotos, sendo mediada por Elton John Santos, que é o gerente da Autossuficiência Brasil. Nós teremos na sala de profissionais de saúde e medicina, Laís Veras de Souza, que é cirurgiã dentista, e vai ser mediada por Pierre Delvaux, gerente da Autossuficiência Brasil. Na sala de profissionais de direito, teremos Jean Esteves, advogado,
e doutor em Direito pela PUC São Paulo. Ele vai estar sendo, então, mediado pelo Adalberto Souza, da Autociência Brasil. E finalizamos com a sala de profissionais acadêmicos, com a doutora Kátia Cedré Selit, sendo mediada por Alan Feitosa, da Autociência Brasil. Muito bem, então eu gostaria de falar um pouco mais sobre a nossa palestrante de hoje. Nós temos o privilégio de ter aqui conosco a Jo Ribes, que é, para nós, um dos maiores nomes de comunicação dentro da BYU Management Society. E ela, né, graciosamente irá falar conosco sobre como melhorar a sua comunicação e elevar o seu negócio e sua carreira a um nível de excelência. Vamos conhecer um pouco mais, então, a Jo Ribes. Ela é jornalista e empresária à frente da Jo Ribes Comunicações. Ela atua com comunicação 360 em diversas áreas, entre elas cultura, educação e consumo. Cursou jornalismo e letras na PUC, São Paulo. Desenvolveu sua carreira nas revistas Veja e Cláudia. E atendeu grandes empresas como Leroy Merlin, Editoras Melhoramentos, FTD, Grupo Editorial Robson Crusoe, Grupo Taurus, Grupo Mandragon e outros. Ela foi finalista de 2 prêmios Abril e Jornalismo e 3 prêmios Jatobá em projetos de comunicação. Ela é uma membro do capítulo da BYU Management Society de São Paulo. Uma curiosidade especial sobre a Jo é que ela é casada, tem 2 filhos e seus hobbies são ciclismo, leitura e atividades com a família. E hoje é uma data muito especial para a Jo, né? Nós vamos parabenizar ela, porque ela completa 37 anos de casado. E com isso nós recebemos, então, a Jo aqui, passando o tempo para ela, já parabenizando ela, né? E passando o tempo para ela. Seja bem-vinda, Jo. Jo, precisamos só liberar o seu áudio. Obrigada, gente, pela oportunidade. Vai ser um prazer falar com vocês um pouco hoje, conversarmos de assuntos tão bacanas. Sim, eu estou casada há bastante tempo, até, né? Não tem como a gente não entregar a idade quando fala quanto tempo de casado, mas eu sou muito grata, por ter um companheiro que sempre, me ajudou a combinar a equilibrar carreira e vida pessoal, vida familiar, sem deixar de viver as coisas do evangelho como precisavam ser vividas. Então, acho que isso é uma coisa que eu realmente sou bastante grata. E hoje eu queria conversar com vocês um pouco dentro do mundo da comunicação, um pouco da evolução, do que tem mudado e como é que isso impacta o nosso dia a dia. Como não dá para a gente falar de todas as facetas, eu peguei mais da questão do trabalho, tá bom? Vamos lá, posso começar, né, Hilton? Com certeza, Jo. Então, tá bom. Essa tal comunicação, para que ela. E aqui, gente, nós não vamos nem discutir nada de marketing, nós vamos entrar em comunicação. Para que ela serve, como ela pode impactar. Então, vamos lembrar que a gente fala de comunicação desde a pré-história, quer dizer, se comunicar é uma ferramenta que vai mudando ao longo do tempo, mas que sempre foi importante. Aqui a gente pode pensar em funções aí de pinturas rupestres, né? Rituais mágicos ou religiosos, comunicação entre grupos, representação da vida cotidiana, marcações territoriais ou contação de histórias. Então, considerando que não vivemos sozinhos, um minuto, peraí, não, peraí, opa, gente, desculpa que não rolou certo. Isso. Estava lembrando também que os reis magos, eles foram comunicados, né, do nascimento do Salvador
A gente, né, o símbolo dessa comunicação, dessa revelação, foi a própria estrela. E atualmente, na verdade, não é atualmente, de uns 20, 30 anos atrás, de uns 30 anos para cá, mais ou menos, tem tido um movimento entre os indígenas brasileiros. A gente tem atualmente. Por que eu estou falando disso? Porque, primeiro, que aqui na agência a gente trabalha muito com livre leitura. Então, a gente tem pelo menos 120 autores, além de ilustradores indígenas de mais de 300 etnias diferentes. E tudo começou com uma necessidade, que era o resgate oral de toda a cultura deles. E foi através da comunicação aí escrita que eles conseguiram permanecer, no sentido de não perder a sua cultura ao longo dos anos. Eita, essa rolagem aqui está judiando. Peraí. Um minuto, gente, não sei porque a rolagem aqui não está indo. Espera. Hilton, não sei, a minha rolagem aqui travou, mas eu vou continuar enquanto não aparece, não sei por quê. Ok. Talvez descompartilhando, compartilhando novamente, talvez volte. Deixa eu ver. Isso, vamos voltar agora. Vou ficar só com o teu áudio. Pronto, vou compartilhar de novo. Eu acho que agora nas linguagens, ou seja, não existe comunicação se não existe. Nós não podemos viver em comunidades, em grupos, se não houver comunicação, tá bom? Então, isso é a importância dela, verbal, falada, escrita, não verbal, com gestos, expressões faciais, tom de voz. Então, por exemplo, com esses pequenos probleminhas, acho que eu já estou dentro da minha comunicação não verbal, mostrando que eu fiquei um pouco mais tensa, ou seja, nem tudo é só a voz, muitas coisas a gente transmite. Uma comunicação eficaz garante que a mensagem seja enviada e compreendida conforme a intenção original, evitando ruídos e mal-entendidos. Esse é o ponto. Considerando que numa pandemia, pós-pandemia, a chegada da IA, sem contar a internet, como é que a gente faz para evitar ruídos? Porque a maneira da gente se comunicar mudou e os ruídos são muitos. Então, será que a gente se comunica bem? O que é que mudou no decorrer da pandemia até agora, no trabalho, na família? Então, o que melhorou na comunicação nesse pós-pandemia? Bom, a gente começou no home office, depois no trabalho híbrido, e isso gerou coisas boas, maior flexibilidade, o equilíbrio, o bem-estar. A gente teve a otimização do tempo, não precisou pegar tanto trânsito e começou a ter autonomia, pôde olhar um pouco para a vida pessoal e melhoria nos espaços presenciais das empresas. Então, houve uma mudança de comportamento, mas isso também gerou uma série de problemas. Espera aí. Ô, Hilton, estou achando que você vai ter que me ajudar, porque eu não sei por que a rolagem aqui não está boa. Deixa eu ver. Vamos ver se agora vai. Está bem, Eu deixa vou eu, parar se você deixa eu puder. buscar aqui.
Então, só que, olha lá, gerou uma série de problemas. Espera aí que já... Puxa vida, aqui. Ele está rolando sem... Deixa eu ver pela seta. E o que que piorou? A gente começou... É, acabou caindo, né? Deixa eu verificar aqui. Boa Ela noite, deve estar... irmão Will. Tudo bem, ela deve estar com algum desafio de internet. Deixa eu verificar aqui rapidinho. Hilton, acho que ela tá reclamando que não consegue passar, acho que é problema na internet aí, viu? Deve estar o sinal fraco dela aí. Pode ser. Deixa eu comunicar aqui com ela que eu posso passar para ela. Hilton, se você tiver a palestra dela, você pode ficar com ela e você vai rolando. Também é Deixa eu interessante. avisar ela que eu vou fazer isso. Muito bem. Vamos aguardar só um pouquinho para ela entrar novamente aí. Eu não quero. Muito bem, pessoal. Acho que para otimizar o tempo, então, enquanto a Jo Ribes se organiza lá, eu acho que nós vamos avançar, então, Charles, e fazer os nossos a nossa próxima parte aí dos sorteios. O que que você acha? Eu acho que podemos fazer isso para adiantarmos. Tudo bem. Então, nós vamos sortear 2 livros, pessoal, e o CIS Assessment. Então, vou pedir para o Charles Então vamos lá. fazer aí. Boa noite, pessoal. Vamos continuar a palestra maravilhosa da Ju daqui a pouco. Essas coisas acontecem e vamos dar prosseguimento. O primeiro livro é os Supercomunicadores de Charles Duhigg. Então vamos ver aqui, só um minuto. A gente faz pelo sorteador, pelo nome de vocês, tá bom? Saiu para David Velasquez. Ele está aí? David, abra aí teu áudio. Ótimo, David. David, coloca no privado o teu endereço com CEP e teu nome completo, tá bom? Tá certo. Pode ser no meu, de Charles Ok. Aguiar. Pronto, a Jo já voltou aí. Foi bom que a gente esquentou, Hilton. A gente fez pelo menos um sorteio já. Vamos deixar a Jo continuar e depois a gente faz outro livro e o CIS, tá bom? Mas o Ai, David foi gente, eu sortudo não... aí. David conseguiu um livro aí já. É isso Então, aí. tá bom. Vamos lá, gente. Vocês estão me vendo que agora eu coloquei no modo, no outro modo. Acho que agora melhora. Me fala se vocês estão me vendo. Tem, tudo certo. Tá. Estão vendo aqui a apresentação já? Sim. Sim. Tá, então tá bom. Então a gente estava falando, gente, me perdoem, vamos lá. Para que serve a comunicação? Ela é útil desde
desde que o mundo foi criado. E aí eu contei para vocês da parte dos indígenas, que foi a ferramenta deles para esse resgate oral, da oralidade para a parte escrita. Então, será que a gente se comunica bem? Apesar de ser essencial a comunicação, ela tem mudado demais e isso é bastante complicado, no sentido de perceber quais são os problemas e justamente para evitar ruídos nas relações. Com a pandemia, a internet já trouxe mudanças, as mídias sociais e tudo isso, mas com a pandemia a gente começou a ter muitas mudanças. A gente foi muito. A questão de home office, a maior flexibilidade, o equilíbrio, o bem-estar, a otimização do tempo, muita coisa foi interessante, mas muita coisa piorou. Começou a haver uma ausência da comunicação não verbal. Foi muito mais difícil nas relações gerar aquela empatia. A gente não conseguiu se comunicar muitas vezes. E no mundo corporativo, muitas pessoas praticamente não se viram por muito tempo. Então, não tinha aquela sinergia. Se aumenta a produtividade, mas, ao mesmo tempo, o processo criativo não é a mesma coisa. Então, foi o enfraquecimento da cultura da empresa, as desigualdades, a falta de transparência daqueles modelos híbridos, de quem podia, quem não podia, sobrecarga digital. Então, estar em casa é bom, mas começaram a trabalhar mais. Então, começaram até que a gente começou agora tem um número aí interessante, não sei. Um número interessante é o seguinte: atualmente, tá, pesquisas de 2025, gente do céu, é pessoal hoje. Pesquisas de 2025, olha só, 45% das empresas, porque depende das áreas, entre 45% e 73%, elas estão no modelo híbrido. Home office completo só ficam 7% a 13%, é muito menos. E o modelo presencial, dependendo também da área das empresas, de 33% a 61%. Então, essa questão, será que vai ficar em home office para sempre? Será que vai ficar no híbrido? Então, foi havendo uma adaptação, um movimento aí para que as empresas conseguissem uma sinergia maior das equipes. E aí, com a IA, a comunicação ela veio trazer algumas coisas que é uma discussão interessante, né? A IA ela impacta, nos ajuda com eficiência, personalização, suporte, mas, ao mesmo tempo, traz um risco de despersonalização, de perda de vínculos humanos. Hoje, todo mundo escreve cartas maravilhosas, todo mundo escreve e-mails interessantes, mas será que tem um pouco de mim ali? Será que o que está personalizado e o que tem um pouco de cada pessoa naquele documento, naquela ferramenta? Então, as vantagens aí é a resposta rápida, né, dos chatbots, o aumento da produtividade, a comunicação ela é mais eficiente e colaborativa, aí aqueles erros que se viam de português e tudo bonitinho, corrigido, mas e a essência? E a essência da comunicação? O aprendizado é personalizado, potencial para reduzir polarizações online, tem várias coisas que podem ter de vantagens, mas a IA também trouxe algumas desvantagens. Uma dependência emocional, que aí pode trazer uma redução também da empatia na mensagem, pode ter uma redução das nossas próprias habilidades, porque a gente acostumou que o outro pense. A comunicação pode ser superficial, as pesquisas são mais rápidas, mas será que aquelas fontes são confiáveis? Fadiga digital, ansiedade, porque a gente quer tudo rápido quando não acontece tão rápido. E aí outras questões, privacidade, ética, automação em áreas que exigem vínculo humano. Essa é uma questão super importante.
eu não estou falando aqui hoje, gente, da IA como um todo, nós vamos falar da IA na comunicação, tá bom? Tem uma socióloga, que inclusive os livros dela já são vendidos no Brasil pela Amazon, mas ainda em inglês, chamada Alison Pugh. Ela fala muito, porque ela se especializou, ela é socióloga, especialmente de trabalho, e ela fala de como a IA ameaça as relações humanas. Agrava a solidão, fragmentação social, o trabalho relacional é inviabilizado. Sabe aquele processo de brainstorm? Não sei se já tiveram isso. Às vezes você está numa reunião que todo mundo estava debatendo, aí o pessoal, não, vamos colocar direto aqui no chat GPT e vamos resolver isso já. E aí teu processo criativo fica simplesmente enferrujado. Personalização das máquinas com a experiência humana e necessidade de políticas públicas e transparência. Isso também está acontecendo com a internet, isso também é um outro ponto. A gente precisa aí, aprendendo a lidar, que as leis também nos ajudem a ter políticas em cima de cada tema. Mas também temos alguns caminhos e soluções, e que já a IA não vai complementar e não vai subir, ela deve complementar, mas ela não vai substituir a interação humana. Ela pode ter limites entre educação e saúde. Ela pode ter, como nós já falamos, políticas públicas para proteger vínculos, fomentar uma comunicação autêntica e a gente também tem que ter maneiras de garantir a transparência em interações com o IA. E aí eu vou começar, gente, a falar na parte prática, tá? Como é que eu posso começar a me expressar melhor e evitar mais interpretações? Então, a gente falou um pouco da parte online, a gente falou um pouco da IA, e aqui nós estamos falando de textos escritos. Não sei quem já teve problemas de má interpretação das suas mensagens, e às vezes isso acontece nos grupos de família, isso acontece nos grupos de trabalho. Não, mas eu não quis dizer isso, eu não quis te ofender, mas como é que eu posso evitar isso? Como é que eu posso perceber se a minha comunicação foi clara, mas também não foi agressiva? Se a minha comunicação realmente atingiu o objetivo que eu tinha, né? Então, primeiro, tem os 3 Cs da comunicação. A gente tem que priorizar clareza, concisão e coerência. Então, e para fazer isso, eu tenho que pensar antes de escrever. Então, isso é uma coisa que, olha, estruture bem seus textos, adapte o tom ao público e ao contexto. Então, se no meu trabalho eu estou falando com o pessoal técnico, eu vou usar um termo mais técnico. Se no meu trabalho eu vou falar com pessoas de, sei lá, de chão de fábrica que não vão entender minha mensagem, eu tenho que usar outra linguagem. Se eu for falar com meu filho adolescente por mensagem, tenho que fazer com a linguagem dele. Saber com quem eu estou falando vai me ajudar a entender a clareza, a concisão e a coerência no que eu estou fazendo. Use metáforas e linguagem específicas para expressar emoções. O próprio Salvador Jesus Cristo sempre usou parábolas para deixar, ele queria garantir que a mensagem fosse clara. Releia e revise com atenção emocional. Já que eu acabei falando da minha vida pessoal, tem uma coisa que eu aprendi com meu marido, que é assim: tá nervoso? Espera, fica quieto, depois responde. E eu tento fazer isso tanto na parte verbal quanto na parte escrita. A gente não pode, hoje, arriscar a maneira como a gente vai se expressar simplesmente porque está sendo impulsivo e está no calor daquela emoção. Quer se comunicar bem? Esteja calmo, ponderado, pensa, revisa, e se tiver nervoso, tira, né? Recua um pouco, espera acalmar, reflete e volta. Seja assertivo ao expressar seus sentimentos. Você só vai saber se você foi assertivo se você fez tudo o que está aqui na lista anterior. Inclusive, você repensar.
Cultiva a sua inteligência emocional. Leia bastante, pratique constantemente. Quer escrever bem? Leia. Quer se expressar melhor? Treina. Então, de repente, você está lendo alguma coisa que você gostou, marca e depois escreve. Começa a treinar a se expressar. O que a gente não pode fazer é depender da IA até para a gente se expressar, porque aí nós nunca vamos conseguir fazer isso sozinhos. A IA ela vai melhorar, ela pode nos ajudar a complementar, mas ela não pode tirar a nossa capacidade de pensar e até de perceber que ela errou no comando que eu dei, porque ela erra. Sabe que ela erra porque o comando ele realmente está errado, tá? Leia bastante, como a gente falou, e peça feedback quando necessário. Isso é importante. Ter escuta. Pedir feedback quer dizer que eu também estou tendo escuta de como aquela minha mensagem soou para a pessoa que eu estou falando ou para quem estava junto naquela reunião e possa dar um toque. Então, aqui, um resuminho do que a gente falou. A gente pode expressar nosso estado de espírito, transmitir emoção com precisão. Eu posso usar metáforas, eu posso usar paralinguagem textual, que é um emoji, uma formatação. Eu posso evitar mal entendidos com clareza, concisão, coerência, a revisão com foco emocional. Se a gente está por isso também nessa hora, eu posso dar feedback, porque pedir feedback, será que a pessoa que está me vendo escrever aquele e-mail vai perceber como é que eu estou emocionalmente? Então, se eu estiver dando dupla interpretação no que eu estou falando e expressando sentimentos que eu não quero, vamos parar. Ajustar o tom com quem eu estou falando. Né? E melhorar a habilidade ao longo prazo com a leitura frequente, escrita diária e os feedbacks. Aí eu peguei umas informações aqui, algumas expressões para a gente pensar. Olha só, se eu quero expressar emoção escrita, eu estou muito cansado do trabalho hoje. Isso tem várias interpretações. Eu estou muito cansado do trabalho hoje, porque eu não aguento mais esse trabalho. Eu estou muito cansada porque eu trabalhei demais, ou eu estou muito cansado porque eu estou desmotivado. Mas se eu completasse de uma outra maneira, a metáfora vai me ajudar a mostrar a minha emoção. Eu sinto como se a minha energia tivesse sido drenada como bateria de celular sem carregador. Não tem dúvida, eu só estou cansada. Eu não estou desmotivada, eu não estou desanimada, eu simplesmente estou cansada. Recentemente, um cliente nosso falou que ele acabou tirando uma pessoa de cargo de liderança da equipe, porque a pessoa expressou que estava cansada. Então, peraí, como é que essa entonação foi? Então, se cansada quis dizer desmotivada para o CEO, então ele não interessa mais. Se o cansado é preciso de uma semana de férias para esfriar a cabeça, pode ser outra coisa, não justifica desligamento. Então, a gente tem que mostrar um pouquinho o que eu queria me expressar. E se eu tenho dúvida, deixa eu pensar antes, tá? Olha outra aqui, evitar tom ríspido. Nossa, Hilton, você não respondeu meu e-mail. É assim que ele vai pegar a mensagem. Mas eu posso falar de outro jeito. O Hilton, será que quando você tiver um tempinho, você olha o meu e-mail, por favor, e me dá a resposta? O tom é outro, tanto falado quanto escrito. Eu não estou julgando por que ele não leu o meu e-mail. Hoje, gente, eu estava no Uber e era de um japonês e atrás estava escrito assim: não aceito cartão de crédito nem débito, só Pix. Total. Aí, falando isso, coloque o cinto de segurança e fale o mínimo possível com o motorista.
Aí eu falei, minha nossa, como é que eu avalio um cara desse depois? Que cara antipático, né? E aí, de trás, eu comecei a ver que ele usava um aparelho auditivo. Então, com certeza ele tem problema de audição, ele não quer conversar muito porque ele não vai conseguir me responder. Ele tem dificuldades. Porém, ele podia ter suavizado, ao invés de ele escrever tudo aquilo ali, ele podia falar assim: só aceito Pix. Pronto. Não ficavam aquele monte de negativos, né? Então, vamos lá. Transmitir gratidão. Obrigado, Charles, pela ajuda. Mas se eu falar para o Charles, obrigado pela ajuda, Charles, foi realmente importante, o Charles vai sentir que eu fui sincera, porque a minha entonação foi diferente. E isso aqui é tanto escrito quanto falado. Assertividade. Se você quiser, eu faço parte, mas depois eu posso falar. Prefiro que cada um faça a sua parte, assim conseguimos manter o equilíbrio do time. Então, assim, olha só, eu quero ser mais assertivo. Olha, eu sou mais um que vai participar, se quiser, eu faço parte. Ah, mas se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai conseguir chegar naquela meta da empresa. É totalmente diferente. Até a minha postura como profissional é diferente. Adequação ao público. Cara, esse prazo está puxado demais, vamos ter que virar à noite, né? E aí, como é que no time isso pode? Poxa, eu tenho criança pequena, você vai querer me fazer virar à noite, preciso voltar para minha família. Mas eu posso dizer diferente. O prazo está bastante apertado. Vamos reavaliar as prioridades, porque aí a gente consegue fazer no tempo certo. E aí, se não conseguirmos, aí tudo bem esticar um pouquinho, mas a gente já quebra uma relação de crise dentro da companhia. Revisão emocional. Esse relatório está cheio de erros, não dá para aprovar. Ou identifiquei alguns pontos que você precisa fazer ajustes aqui, mas eu posso te ajudar se você quiser antes da entrega. Tudo muda, tá? A reunião foi boa. Ou eu posso falar, identifiquei alguns pontos de ajustes no relatório e esse aqui faltou consertar um negocinho. Vamos lá. Mais dicas. Aqui as dicas é como é que eu vou me comportar em reuniões online. Ó, gente, uma das coisas que eu tinha que falar é chequem a sua internet. Eu tinha checado, chequem o som, chequem o compartilhamento. O Wilton e o Charles sabem, e o Cleiton, que a gente tinha checado tudo, mas deu alguma coisa errada. Mas pelo menos o básico a gente tinha feito, só não sei por que deram aqueles problemas. Vamos lá. Como se comportar em reuniões online, em tempos de trabalho híbrido? Pontualidade e preparo. Gente, reunião híbrida não tem atraso, não existe isso. Então, a gente tem que se conectar antes para testar áudio e vídeo, a gente tem que enviar o material e a agenda antes, para já estar muito definido o que vai ser falado, local silencioso, fundo neutro e boa iluminação. E se vestir de uma forma profissional. Áudio e vídeo. Tem muitos casos, eu tenho um amigo que é advogado, que ele falou que ele fazia reuniões com o fórum de paletó e gravata e bermuda na parte de baixo, até que ele precisou levantar para pegar um papel na mesa na hora, e aí foi revelado que ele estava de bermuda. Então, a gente, em trabalho híbrido, tem que tomar alguns cuidados. Áudio e vídeo, microfone no mudo, para não sair o som, enquadrar bem o rosto na câmera, comportamento online e evitar multitarefas e distrações. O WhatsApp, por exemplo, que é um desafio hoje em dia. Utilizar o chat para dúvidas, use levantar a mão antes de falar, porque vai gerando a fila, a gente já vai percebendo que essas coisas vão ficar mais organizadas e todo mundo vai poder se expressar. Defina a agenda,
clara e objetiva, e que não seja longa, 1 hora de reunião com agenda pré-organizada é perfeito. Interação e escuta ativa. Todos têm de participar. E é muito importante que a gente olhe para a câmera e tenha contato visual. Se eu for gravar a reunião, é bem legal perguntar: alguém que se importa da gente gravar a reunião? Eu tenho que respeitar essa privacidade. Então, essas são algumas das dicas aí com reunião online, tá bom? E agora eu quero começar a escrever mais rápido usando a IA. Gente, eu estou pondo aí os 3 pontos que eu falei para vocês: texto escrito com IA e a questão de reuniões online, tá bom? Tudo para a gente evitar ruído e evitar despersonalização. A tecnologia ela tem que me ajudar, ela não tem que me substituir. A tecnologia tem que me deixar mais forte e não escondida. Então, olha lá. Vamos usar a IA como copilota, não autora. A gente tem que lembrar que a IA precisa de comandos. Eu quero falar sobre tal assunto, eu posso ter sugestões de estruturas, tópicos com mapa inicial, mas eu posso também escrever meu texto com a minha voz e editar à mão. Aí eu posso pedir para que ela me ajude a usar o meu tom de voz também. Eu tenho que ter meu toque humano, eu tenho que ter meu pensamento crítico. O que eu quero é ganhar velocidade nas minhas comparações, mas ela não vai me substituir. Eu não vou deixar de ser um ser pensante. Esse é um ponto importante, tá? Muitas vezes, se eu uso a IA sem uma visão crítica, sem um comando crítico, a possibilidade dela me dar a resposta errada e eu compartilhar essa resposta errada existe, é grande. Não é porque a IA ela é perfeita e mais perfeita que nós. A gente tem que estar pronto para comandar. As ferramentas de IA, elas não captam as nuances emocionais e culturais. Então, eu tenho que reler o texto gerado com foco, empatia e ajustar o meu tom e personalizar os detalhes. Então, isso é na prática. A gente pode treinar o comando da IA para ela começar a captar o meu próprio estilo. Eu tenho o meu jeito de ser, eu só quero que ela me ajude a ganhar tempo, fazer aquilo mais rápido. Então, por exemplo, como eu sou jornalista, eu não uso a IA se eu não souber fonte do que eu estou perguntando. E ainda olha a qualidade da fonte. Então, tudo que eu peço, tudo que eu ponho nos meus comandos, eu quero fonte. Aí eu abro a fonte, estudo fonte, aí eu vejo se aquilo é útil e é correto para usar. Tá? Varie o ritmo e adicione imperfeições propositalmente. Frases curtas e longas, comece com mas, e, para que tenha essa quebra e esse ritmo mais humano. Revise manualmente para ajustar o tom, a fluidez e a clareza. O conteúdo está ali. Muitas vezes também a maneira de se expressar não está correta. Eu preciso ver se a maneira está correta, se as informações estão corretas, se a linha de raciocínio está correta, porque a IA não vai errar. O que vai errar é o meu comando que não foi adaptado certinho, tá bom? E capriche no prompt para conseguir uma base mais pessoal. Sabe, esse prompt é justamente como você vai direcionar a IA. O estilo desejado, o público-alvo, o tom, o formato e o objetivo. Uma professora de ensino médio, ela pode falar de literatura num determinado tom. Já uma professora de primário que vai começar a querer ler para as crianças uns textos de Ruth Rocha, ela vai usar outro tom. Como é que eu vou falar? Quem é o meu público? Você sabe com quem você está falando? É super importante. Então, quanto mais específico a gente for, mais a IA vai produzir algo alinhado à sua voz, tá? E aí, sempre combina usar a IA e usar a minha revisão. A revisão humana é um equilíbrio ideal, porque a IA está à disposição do humano. Se o humano está
simplesmente acomodado e não quer usar a sua inteligência para tirar o melhor da IA, então vai ter problemas, tá bom? Então, assim, é importante manter essa personalização, essa empatia e essa ética na comunicação. Você imagina, é lógico que a educação está sofrendo uma reviravolta. Se você deixar, só se usa IA sem desenvolver a questão de pensamentos. E é lógico que isso vai diminuindo soft skills, tá? Olha, gente, eu peguei uma frase do Dale Carnegie, que é uma das pessoas que mais fala de comunicação e de relacionamento interpessoal, né? Numa época que antecedeu muito a questão da internet. A capacidade de se comunicar de maneira eficaz vale mais do que um diploma universitário, né? Então, é do livro, do clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Já aquela socióloga, Alison Pugh, que é ótimo, o nome do livro dela que está à venda no Brasil é esse, ó, The Last Human Job. O último trabalho humano não é sobre tecnologia versus humanidade, mas sobre como proteger o que é insubstituível, a capacidade humana de escutar, compreender e se conectar. Olha só o que é insubstituível, hein? A capacidade humana de escutar, compreender e se conectar. Profissões baseadas em cuidado e relacionamento não devem ser vistas como soft skills, mas como competências centrais do futuro. Por quê? Porque tem se discutido bastante. Agora eu faço terapia na IA, eu não preciso pagar a terapeuta. Agora eu pego os meus exames médicos e coloco todos na IA, ela já me interpreta, então eu já sei o que é. Não é o suficiente, nós não estamos falando de coisas técnicas, nós estamos falando aqui a capacidade daquele profissional de escutar, de compreender, ter empatia e se conectar. Então, isso sim são soft skills que nós vamos, que vai ser central, mesmo que não seja mais possível a gente fazer as coisas sem usar inteligência artificial. Olha a frase da Alison, que eu achei fantástica também. Na era da inteligência artificial, o que mais importa é aquilo que só os humanos podem oferecer, a conexão uns com os outros. Então, nós não temos que ter medo. Nós temos que ter medo do nosso comodismo, de deixar de se expressar, de deixar de estudar, de deixar de pensar e de deixar de aprender os comandos corretos para tirar o máximo da tecnologia a nosso favor. Então, era isso. Eu espero que as dicas tenham sido úteis para vocês. Eu estou aberta agora para conversas, para dúvidas, e espero ter trazido aí um tema que pega todos nós, independente de qualquer área que a gente atue, tá bom? Excelente, Jô. Muito obrigado aí por essa palestra incrível. Ficamos felizes aí com todos os pontos que você trouxe para nós. Temos alguns minutos aqui para perguntas. Temos algumas perguntas que chegaram antes e também o nosso pessoal aí está verificando perguntas no chat que vão acabar vindo aqui nos minutos que nós temos. Não temos muitos minutos, mas vamos tentar usar da melhor forma. Eu queria trazer, Jô, uma pergunta aqui sobre... ficou famoso o doutor Albert Mehrabian, né, que fez aquele estudo sobre os percentuais, né, de comunicação. Ele dizia que em situações emocionais ou de sentimentos, quando há contradição entre palavras ou linguagem verbal, 7% são as palavras, 38% são tom de voz e 55% comunicação não verbal, que são gestos, expressão faciais e postura. O que você pensa sobre isso? E nós falamos muito sobre palavras e tom de voz, mas quase nunca, né, no geral, na comunicação, a gente trabalha muito sobre expressões faciais, o gesto, ou postura, né? Como que você vê a importância de trabalhar nessa parte que ele deu a maior percentual? Na verdade,
como esse é o maior percentual, foi praticamente o que mais se perdeu nesse pós-pandemia com reuniões online, com muita coisa que você não consegue ter esse gestual. Então, isso foi um ponto que gerou muitos problemas e por isso muitas empresas aboliram totalmente o home office, o híbrido para ficar. E, na verdade, é por isso que nós precisamos desse contato humano. A força de um abraço, uma coisa é eu dizer, olha, um abraço para você, e te dar um abraço. Uma coisa é eu te dar um sorriso, olhando para todo mundo, outra coisa é eu estar na tua frente e dar um sorriso para você. Eu vou perceber, gente, eu mesma já tive 1000 problemas, assim, de e-mails ou que eu recebi, ou mensagem de WhatsApp que não me fez muito bem, que eu não gostei, eu interpretei de um jeito, e outras vezes a pessoa achou que eu estava falando com outro tom. E eu me lembro que a primeira coisa que eu vi quando a pessoa estava chateada comigo é: ela me conhece, ela sabe como é meu estado de espírito, eu não falaria do jeito que ela acha que eu falei. Então, assim, mas será que a gente lembra como as pessoas são? Ou a gente também está num momento de emocional do mundo que as pessoas estão alteradas? Então, na verdade, de toda essa divisão, por isso que a gente precisa do corpo a corpo, por isso que a gente não pode viver uma vida virtual e nem os nossos filhos têm que se conhecer, têm que sentir o mundo, têm que sentir a energia do outro. Eu tenho bastante contato, né, com o pessoal da Fernanda Bianchini, que tem o único balé de cegos profissional do mundo, e eu me lembro que quando eu estava com o pessoal da Fernanda, a Fernanda me falou assim, Jô, eles vão querer te tocar. Ah, eu falei, tá bom, porque pela energia eles leem a pessoa. E uma coisa que ela falou, pelo calor, né? Aí eles falaram assim, ela falou assim, e raramente eles erram. Então, assim, e nesse caso, se eu continuo insistindo numa relação virtual, porque está à distância, como é que eu vou perceber os sentimentos reais? Como é que eu vou ver o outro? E eu não sei como é que isso está fatiado, deve ter estudos, mas com certeza o que é que se ganha, o que é que se perde? Se ganha a praticidade, se ganha um monte de coisa, mas se perde o calor humano, e a gente não pode manter isso para a vida inteira, para usar esporadicamente. Muito bom. Obrigado, Jô. Um outro ponto aqui das comunicações corporativas. Quando a gente, no dia a dia, né, todo mundo que trabalha nas empresas precisa resolver se comunicar e muitas vezes por escrito, né? Usamos muito WhatsApp, e-mail, e muitas vezes não tem, a linguagem escrita não tem sentimentos, né? E às vezes a gente acaba Sim, escrevendo uma coisa e sendo interpretado de outro jeito, né? sim. Você até mencionou um pouco sobre isso, né? Como é que a gente pode evitar esses problemas, né, de erro de comunicação, e não transmitir esses sentimentos negativos que às vezes pioram as relações corporativas, né? Ó, é um pouco, a gente pode fazer várias formas. Primeiro, que tem as ferramentas paralinguais, que são os emojis, coisas que a gente pode expressar, né? Tem a questão de revisão do que eu estou escrevendo, tem a questão de eu usar metáfora. Eu tenho que ter aquele cuidado de não ser mal interpretada. E tem a questão também de feedback, e aquela dica que eu tinha dado, tá nervoso? Para, você não vai ter clareza, mesmo que você revise, que você use emoji, mesmo, sabe, acalma teu coração, depois você escreve de novo. Mas a gente tem que revisar e também tem que entender o público que eu estou falando. Com você, eu vou falar de um jeito, mas se eu estou falando com uma pessoa que eu mal conheço, eu tenho que ser um pouco mais formal. Se eu estiver falando com um adolescente, é outra linguagem. Então, assim, eu tenho que saber com quem eu estou falando, e se eu vou escrever, usar esses recursos da metáfora, usar os recursos, como eu te falei, paralinguais, que são os emojis e tal, e revisão. Tá? E até o feedback. São os 4 pontos aí importantes, além dos 3 Cs da comunicação: clareza, concisão, coerência. Que legal, ótimas dicas. Uma última pergunta aqui, então, Jô.
Bom, todos os profissionais e executivos, né, empresários, eles estão num mercado muito competitivo, né, e todos querem ser desejados no mercado, né, e a comunicação é muito importante para criar a imagem daquele profissional, para que ele seja, de fato, né, desejado no mercado. E aí fica, talvez, um desafio grande, né, de criar esse equilíbrio, de não ter um excesso, né, de comunicação e talvez ser percebido como um profissional que é muito arrogante ou se exibe demais, né? Ou também não ser modesto demais e super apagado quando ele tem resultados positivos e poderia mostrar. E qual é o equilíbrio? Como é que a gente sabe que a gente consegue, então, desenvolver bem esse equilíbrio aí? O que você aconselha nesse sentido? Eu aconselho a gente não esquecer quem a gente é. Aí eu vou falar uma coisa. O mundo corporativo, muitas vezes, ele é muito cruel. E por mais que a gente esteja falando de mercado de trabalho, eu, como filha de Deus, eu preciso saber que eu não estou sozinha. Então, eu vou fazer tudo o que eu posso. Eu vou ser uma boa profissional, eu vou me preparar, eu vou saber do que eu estou falando, eu vou pesquisar, tal. Mas eu tenho dificuldade de me posicionar. Ok, então aí eu vou me preparar para aprender a me posicionar e tem uma ajudinha extra lá de cima para eu conseguir aplicar o que eu não consigo. Tem limites que eles podem ser superados com a ajuda do Senhor. Desculpa, mas para mim não, até quando a gente conversou, eu te falei, eu não consigo separar, porque na verdade todo sucesso vem com a ajuda divina, depois de tudo que eu puder fazer. E assim, eu tenho amigos aqui, a Romana é uma das pessoas assim que eu adoro ouvi-la falar. Por quê? Porque ela também vive isso. Então, não tem separação. E é por isso que eu tenho que ser ético, é por isso que eu tenho que ser correto, eu tenho que ser claro, eu não posso ofender as pessoas que estão abaixo de mim, porque tudo isso está. A minha crença e o meu entendimento do meu papel no mundo é maior do que qualquer tipo de poder que eu queira ter no mundo. E aí isso me equilibra. E, ao mesmo Muito tempo, eu bem. também não posso ter autoestima baixa. Eu tenho que saber quem eu sou. E se eu levar um tombo, eu vou aprender a me levantar. Mas eu tenho que saber, não é o outro que vai dizer que eu sou boa. E também não é uma questão de orgulho, é uma questão de a gente saber o potencial que nós temos. Excelente, Jô. Gostaríamos de continuar falando aqui a noite inteira, com essa masterclass especial que você nos deu aqui. Vou convidar, então, os nossos participantes a abrirem os seus áudios, então, e se juntarem a nós a uma salva de palmas aqui para você. Parabenizamos aqui todas as aprendizados e continuamos seu fã e desejamos aí um feliz, né, data de comemoração de aniversário de casamento aí para vocês, tá Tá bom? bom. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Assim, conversar um pouco, trocar ideias, trazer reflexões para todos nós, porque isso é uma coisa constante, né?